Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra, povo de Deus. Vamos para a palavra. A palavra de hoje, eu queria que vocês fizessem uma análise, digamos assim. As suas palavras contra as palavras liberadas da parte de Deus para a sua vida. E aí a gente vai reparar no decorrer da mensagem o que isso significa. Vamos começar num versículo chave aqui. Provérbios 18, no versículo 20. Provérbios 18, 20. É um versículo muito conhecido. Creio que todos aqui conhecem esse versículo. Porém a gente vai mergulhar mais profundo nele em nome de Jesus. Vai dizer o seguinte: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Aqui a Bíblia está dizendo que do fruto daquilo que a gente fala, do fruto daquilo que sai da nossa boca, o nosso ventre vai se fartar. E aí eu quero agora trazer para vocês a importância de nós procurarmos na Bíblia Sagrada palavras da parte de Deus ao seu respeito. Palavras da parte de Deus que já estão escritas na Bíblia, que vai dizer não só, digamos assim, eu sou mais que vencedor. Não é simplesmente um versículo. É um versículo que você vai bater o olho e falar: essa é minha vida. Esse sou eu na Bíblia Sagrada. E por isso eu convido todos vocês a mergulharem mais fundo, entrando em Mateus capítulo 14, no versículo 22. Mateus 14, 22. Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos entender agora a importância, de procurarmos uma palavra revelada ao nosso respeito na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. E até mesmo nesse primeiro estudo, nesse primeiro capítulo que nós vamos ler aqui de estudo, vocês vão ver que a palavra da parte de Deus pode ser provocada através das nossas atitudes. E vocês vão entender a partir do versículo 22. Mateus 14, 22, iniciando a leitura. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quem deu essa ordem? Quem deu essa palavra aos discípulos? Foi o próprio Jesus. Ele falou: vocês vão atravessando o mar, que aí eu vou despedindo aqui a multidão. Vamos continuar, versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O próprio Jesus, ele subiu ao monte para orar, para buscar a face dele, para buscar a face do Pai, para se consagrar, para buscar Jesus, ele viveu uma vida de sobrenatural, ele viveu uma vida de milagres. Porém você pode reparar na Bíblia Sagrada que antes de todos os milagres que foi liberado através do ministério de Jesus, ele estava ali orando, ele estava buscando a face de Deus. Próximo versículo, e o barco estava já no meio do mar. Então eles começaram a cumprir a ordem de Jesus, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui eu quero trazer a atenção de vocês, que os discípulos, eles cumpriram a palavra que Jesus tinha dado. Eles cumpriram aquele pedido, aquela ordenança de Jesus. Porém, mesmo assim, o barco deles era açoitado pelas ondas e o vento era contrário. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes a gente está fazendo exatamente aquilo que Jesus mandou, a gente está cumprindo aquilo que Ele nos ordenou através da palavra, porém aparece um vento contrário. Aparece ondas tentando nos açoitar. E agora vocês vão ver algo muito lindo da parte de Jesus aqui, Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mas aqui você percebeu uma coisa? Antes de caminhar por cima do mar, Jesus estava onde? No monte, orando, se consagrando. Só vive uma vida sobrenatural quem tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, não adianta. Você pode, vou andar sobre as águas. Aí você tenta lá na piscina do sítio e acaba afundando. Claro, você tem que procurar uma palavra revelada da parte de Deus para viver o sobrenatural. Só vive o sobrenatural quem anda através da palavra de Deus. Próximo versículo diz o seguinte, versículo 26, esse versículo é engraçado. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, os discípulos, aqueles homens que andavam com Jesus todos os dias, olharam para ele: meu Deus do céu, é um fantasma. Quando foi que Jesus falou de fantasma na Bíblia Sagrada? Quando foi que Jesus falou de fantasma para eles? Jesus não falava de fantasma. Jesus falava do Espírito Santo. Jesus falava de curas.
Era isso que Jesus falava. Ele não falava sobre fantasma. E quer saber uma coisa que, digamos assim, pode ser, entre aspas, assustadora, que Jesus ensinava para eles? Era sobre espíritos imundos, assim como eu ministrei na semana passada. Jesus, ele não falou, existem fantasmas por aí, toma cuidado quando você estiver no meio do mar que vai ter fantasma. Não, tem isso não. Existem espíritos enganadores. Isso existem. Porém, eles confundiram. Eles falaram, não, aquilo ali é um fantasma. Misericórdia, discípulos. Então fique em paz. Se você se assusta com algumas coisas, até os discípulos se assustaram. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Jesus, ó, calma gente, não é fantasma não, sou eu, fiquem em paz. E agora vocês vão ver uma atitude de um homem assim que, apesar de ser cabeça dura, eu gosto muito dele, Pedro. Olha o que aconteceu aqui, ó. Próximo versículo, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Olha só que coisa tremenda que Pedro fez. Vocês entenderam o que Pedro fez? Lembra que eu falei bem no início da ministração? Existem palavras que nós podemos provocar Deus a fazer, a cumprir na nossa vida. E o que Pedro fez? Ele falou, já que é Jesus, então faz o seguinte, se você é Jesus mesmo, me manda eu andar por cima das águas igual você. E aí o que Jesus fez quando Pedro pediu isso? Versículo 29, e ele disse, vamos lá, versículo 29, e ele disse, vem. Aqui Jesus liberou uma palavra. E ali, no momento que Jesus libera a palavra, o que acontece? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Aqui já está um dos princípios, né, dessa palavra. Quando você, digamos assim, provoca a Deus, falando, não, Deus, é a sua palavra quem diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a sua palavra quem diz que eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem a sua descendência passar fome. Aí sim você vai viver o sobrenatural. Você está instigando, digamos assim, o Espírito Santo de Deus a se revelar a você. Assim como o Pedro. O Pedro falou, não, então tá bom, já que não é fantasma, se você é Jesus mesmo, fala para eu ir andar sobre as águas. E aí o que aconteceu? Jesus, tá bom, vem. E olha só, Pedro, ele reconheceu uma coisa muito forte. Romanos 10, 17, eu vou pedir para colocarem aqui no plasma. Olha o que Pedro entendeu. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que Pedro entendeu naquele momento? Eu tenho que fazer Jesus falar para eu andar sobre as águas. Se ele falar, eu posso andar. Sabe por quê? Hebreus 11:1. A gente está tomando agora uma injeção de fé para a gente entender a importância de buscarmos palavras reveladas da parte de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Alguém aqui já fez essa experiência? Eu confesso aqui para vocês que eu já fiz essa experiência de tentar correr em cima de uma piscina. Alguém já fez isso? Nunca fez? Só eu sou doidão da cabeça. Eu já tentei. Eu falei, não, vou correr tão rápido que eu vou andar sobre essa piscina. E aqui está falando o quê? A fé é o firme fundamento. É através da fé. E aí Pedro entendeu isso. Ele falou, opa, se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra, claro, aquilo ainda não tinha sido escrito, mas ele tinha esse entendimento. Ele falou, então peraí, eu tenho que instigar Jesus a me dar uma palavra. E eu quero que vocês façam isso hoje. Eu quero que vocês saiam dessa igreja aqui hoje falando, Jesus, se revela a mim, se revela a minha família, se revela a minha casa, a minha vida financeira. É só através de uma palavra revelada que você vive o sobrenatural. Pedro entendeu isso. E aí, a água, se você tentar colocar o pé na água, o seu pé afunda, porque a água, ela, digamos assim, é molenga, eu vou usar os termos, porque eu não sei dos termos técnicos, ela é como se fosse molenga. Então você tenta colocar o pé, não vai, afunda o pé. Só que quando você recebe a fé no seu coração, aquilo se torna um firme fundamento. E Pedro entendeu isso. Pedro falou, não, se é Jesus, você vai dar uma palavra e eu vou andar. Vamos lá, versículo 30. Agora, de Mateus 14. Mas sentindo o vento forte. Aqui, eu gosto de pausar um pouquinho quando eu ministro essa palavra. Qual que é a segunda palavra que está escrito ali? Mas sentindo. Toma cuidado com seus sentimentos. Muitas vezes, se você olhar para os seus sentimentos,
você vai acabar anulando a palavra que Deus te deu a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família. Pedro, ele começou a andar sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Imagina, o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas. Eu vi até um meme esses dias que tinha um jacaré correndo atrás do homem, e o homem saiu correndo, mas ali era inteligência artificial, né? Aí estava lá, as 3 pessoas que andaram sobre as águas: Jesus, Pedro e o Joséfo. Mas não, aqui ele andou através da fé. Mas sentindo o vento, ele deixou os sentimentos levarem ele. Sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E agora no próximo versículo vocês vão ver o que o Espírito Santo de Deus quer se revelar a nós. Ó. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Ó, primeira coisa, Jesus não vai deixar você se afundar, não. Jesus não vai te deixar, Ele vai te dar uma palavra e aí por conta de às vezes você não ter a fé no seu coração, você começa a afundar. Jesus não vai deixar você morrer nessa não. Se alguém falar para você que você vai morrer nessa daí, não acredita, não é Jesus que está falando isso. Jesus, ele estendeu a mão para Pedro, e aí ele segurou a mão de Pedro, puxou ele, e o que ele disse? Ó, e logo estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pedro não tinha, digamos assim, o direito de duvidar. Ele tinha entendido que ele necessitava de uma palavra para ele agir, e ele começou a andar sobre as águas. Ele deixou os sentimentos tomar conta, e aí os sentimentos dele acabou anulando a fé. Vamos ver mais um caso? Marcos 4:35. Mais um caso na Bíblia Sagrada, ó. Sobre recebermos palavras. Anota isso que eu estou falando para vocês. Se você quer ser bem sucedido na sua vida financeira, procura uma palavra a respeito da vida financeira. Se você quer ser bem sucedido na sua família, procura uma palavra a respeito da sua família. Não deixa, você não perca essa oportunidade. Eu estou te dando aqui, digamos assim, o mapa do tesouro. E aí você na sua casa vai abrir a Bíblia Sagrada e vai encontrar o tesouro. Vamos lá, Marcos 4:35. Vai dizer o seguinte, Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, olha só, parecia que já era tarde, hein? Às vezes parece tarde, parece perdido, né? Como diz a canção do Israel Soares, parece perdido, mas não acabou. Para o povo pode parecer tarde, mas para Jesus não. Ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. O que Jesus fez? Ele disse, ele falou: nós vamos passar para outra margem. E aí diz o seguinte: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Novamente vocês percebem, aqui Jesus deu uma palavra, eles começaram a cumprir a palavra que Jesus tinha dado, e veio ventos, veio ondas. Se você está vendo que na sua vida tem se levantado ondas, vento, ataque do diabo toda hora contra a minha vida, você está no caminho certo. Foi assim com os discípulos, foi assim aqui, com o próprio Jesus estava no barco. O barco não estava só com os discípulos dessa vez, Jesus estava naquele barco. Ó, versículo 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Olha que raciocínio humano. Gente, o raciocínio humano, desculpa falar para vocês isso, desculpa ser tão bruto, mas o raciocínio humano é burrice. Jesus falou o quê? Passemos para outra margem. Jesus falou: ó, vocês vão entrar no barco, vai chegar no meio do caminho e vocês vão morrer. Foi isso que Jesus falou? Não, ele falou: ó, passemos para outra margem. Mas o que os discípulos ouviram? O que os discípulos deixaram os sentimentos entrar? O que eles raciocinaram? Mestre, não importa que pereçamos? Ficou até com raiva de Jesus. Oh, Jesus, a gente veio aqui para passar por isso? Ficou revoltado? Enquanto a gente não está revoltada por aí, hein? Quanta gente não já recebeu uma palavra e está revoltado, hein? Toma cuidado. Próximo versículo diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aqui, Jesus, ele se manifestou. Ele falou: não. Eu falei que a gente ia para o outro lado. Se esse vento aqui está tentando impedir a gente de ir para o outro lado, então fica quieto aí, vento. Mar, fica quieto também. E aí, tranquilizou. Quando você se posiciona espiritualmente, quando você toma uma posição de fé verdadeiramente baseada na palavra, não tem vento que aguente. Porque foi uma palavra de Jesus.
Se os homens te prometerem uma coisa, sei lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar ali na pastora Brenda e falar, Brenda, vou te dar um carro. Eu não tenho condições de dar um carro para ela. Agora, se for uma palavra revelada da parte de Deus, que ela vai ter um carro, já pode preparar o cinto de segurança. Se for uma moto, já pode comprar o capacete, porque o Espírito Santo vai dar. Se Jesus falou para você, através da palavra dele, que você vai ser um grande empresário, se prepara. Já vê como abre um CNPJ. Já vê como faz aí para você andar tudo certinho na lei. Já vai procurando como que paga o imposto de renda, tudo certinho. Aí sim, vocês vão viver o sobrenatural de Deus. Porém, tem algo aqui que eu quero compartilhar com vocês, que o Espírito Santo me ensinou no dia de hoje. Ó, ele falou, Jesus falou para o Márcio acalmar, ficar quieto, e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? E essa palavra aqui, ela me perseguiu um tempinho da minha vida, porque apesar de vocês estarem me vendo aqui no altar hoje, eu sempre fui uma pessoa considerada tímida, mas tímida nas palavras de hoje em dia. E aí as pessoas falavam, não, Alexandre, você não pode ser tímido, não. Você não pode ser tímido, você tem que buscar Deus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso me falavam várias vezes, eu ficava, meu Deus do céu, será que eu vou para o inferno? Será que só porque eu sou um pouquinho mais acanhado, mais quieto, mais na minha, eu vou para o inferno? Aí eu entendi. Apocalipse 21:8, coloca aí para nós. Apocalipse 21:8. Olha só, tem até a base, ó. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí eu tremi as pernas. Meu Deus do céu. E agora? O pessoal está tudo me chamando de tímido, só porque eu sou um pouco acanhado, só porque eu tenho vergonha de falar em público. E aí o Espírito Santo foi me mostrando que o tímido da Bíblia Sagrada não é a pessoa acanhada. Tímido na Bíblia Sagrada, quer que eu ensine para você? Ó, anota isso. O tímido na Bíblia Sagrada não é a pessoa que é um pouco mais quieta. O tímido na Bíblia Sagrada é a pessoa que recebe uma palavra de ordem da parte de Deus e não cumpre. Esse é tímido. É aquela pessoa que recebeu um direcionamento da parte de Jesus e não cumpre. Vamos voltar lá, Marcos 4:40. O que vai dizer? E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí você entende a ligação entre a timidez e a falta da fé. A fé vem por ouvir. Se a fé vem por ouvir, e aqui está falando que eles são tímidos porque eles não têm fé, quando você não cumpre aquilo que a palavra de Deus falou que você tem que cumprir, você se torna um tímido. E sabe qual que é a consequência de ser tímido? Vamos voltar lá para o Apocalipse. Volta lá para o Apocalipse, rapidinho. Apocalipse 21:8. Ó, mas quanto aos tímidos, tímidos, vai estar no mesmo grupo de quem? Dos incrédulos, dos abomináveis, dos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Você quer estar nesse grupo? Não, você não pode estar nesse grupo. A partir de hoje, quando o Espírito Santo de Deus se revelar através da palavra na sua vida, tome atitudes de fé. Tome atitudes de fé em nome de Jesus. Lucas 4:31. Vamos aprender mais um pouquinho. Já vimos sobre Mateus, agora vemos sobre Marcos. Vamos ver agora a visão de Lucas 4:31. Aqui tem um ensinamento muito grande. E é muito forte que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Anota tudo. O Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração. Diz o seguinte: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Qual que era a tônica do ministério de Jesus? O ensinamento. Quando Jesus ele ia para qualquer lugar, ele ensinava sobre a palavra. Assim como o Espírito Santo de Deus está me usando hoje para a glória dele, para mostrar para vocês aprenderem um pouco mais sobre a palavra, assim era no ministério de Jesus. Então, o que acontecia no ministério de Jesus? Ele ensinava, versículo 32, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O pessoal ficou assim, nossa, que palavra diferente. Sabe o que é isso? Uma vez eu vi um pregador falar, ele falou, sabe o que significa esse admiravam-se da sua doutrina? O pessoal começou a olhar e falou, é a minha vida. Esse homem que não me conhece está pregando algo para o meu coração. É a palavra sendo revelada através da vida de Jesus. Próximo versículo, aí começa a batalha espiritual. Vamos lá.
próximo versículo vai dizer o seguinte: e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Olha, aqui foi a revelação do pregador, um amigo meu, pregador do evangelho. Ele falou: quando um pastor, quando um obreiro, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, qualquer um de nós, coloca a mão na cabeça da pessoa, expulsa o demônio é expulso. E aí, assim como nós aprendemos na semana passada, né? Quando o demônio é expulso e a pessoa não se preenche do Espírito Santo, o que acontece? O demônio fica andando lá, passeando, daí ele pensa: vou voltar para minha casa, e volta e leva 7 piores. Isso nós aprendemos na semana passada. Então, quando um obreiro, um pastor, um amigo, você mesmo ora por alguém que está endemoniado e você expulsa o demônio tem a possibilidade de voltar. Porém, o que Jesus estava fazendo? Eu já falei aqui umas 15 vezes. O que Jesus estava fazendo naquele lugar, naquela sinagoga? Ensinando. Quando Jesus te ensina, quando você aprende da parte de Deus, o que acontece? Lembrando, o demônio era expulso através da oração. Porém, quando você entende o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você, o que acontece? O demônio falou: viestes a destruir-nos. Expulsar é uma coisa, destruir é outra. Expulsar, a gente ora e o demônio sai. Destruir, o Espírito Santo te ensina e o demônio é destruído, ele não volta mais. Não tem como ele voltar. Vieste nos destruir, bem sei que és o Santo de Deus. Aqui, demônio falando com Jesus, né? E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Jesus não ficou debatendo não, né? Você sabe que eu sou filho de Deus? Mas o que você veio fazer na vida desse homem? Você veio de Uber ou de carro? Toma cuidado, para de entrevistar demônio. Vai dar ruim, ó. Próprio Jesus. O demônio se manifestou tentando falar com ele. O que Jesus fez? Cala-te e sai dele. E aí, o que aconteceu com este homem? Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E agora vem a parte boa dessa mensagem aqui, versículo 36. E veio o espanto sobre todos e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Vocês perceberam? Ali, eles viram o próprio Jesus expulsando o demônio. Deve ter sido muito louco. Eu fico imaginando, deve ter sido uma experiência assim, sobrenatural. Mas aí o que eles falaram? E veio o espanto sobre todos eles. E falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é essa? Eu me recordei aqui, não sei se vocês lembram da história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando e falavam a respeito de Jesus. Eles começaram a falar a respeito de Jesus, só que gerava uma tristeza no coração deles. Aquilo ali, eles estavam conversando sobre o próprio Jesus. E eles ficaram tristes, ficaram desanimados. Jesus apareceu para eles e começou a falar de uma maneira sobrenatural, a qual eles falaram: nossa, nós nunca tínhamos visto assim, dessa maneira. Fica um pouquinho mais. Ardia em nosso coração enquanto ele falava as suas palavras. Nós temos que ter essa palavra. Nós temos que da nossa boca sair esse tipo de palavra, povo de Deus. Nós temos que da nossa boca gerar frutos, assim como eu li lá no primeiro versículo, Provérbios 18, 20. Nós temos que gerar frutos com a nossa boca. E como que a gente gera esses frutos? Através da revelação da palavra de Deus. Vamos ler mais um versículo. Lucas 4,16. Está na mesma folha praticamente. Lucas 4,16. Eu falei sobre Pedro. Eu falei sobre os discípulos que estavam no barco com Jesus. Eu falei sobre o pessoal que estava nessa sinagoga aí, vendo Jesus expulsar os demônios. E agora eu vou falar de alguém que vocês conhecem um pouquinho. O próprio Jesus. E vocês vão entender a importância de termos uma palavra revelada. Sem a palavra de Deus revelada, você vai continuar jogando semente no concreto. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Lucas 4,16 mesmo. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui está falando sobre Jesus. E só um detalhezinho, daquela farpada. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Era um costume de Jesus na sinagoga. Jesus, ele ia para a igreja. E tem crente falando que, não, templo do Espírito Santo sou eu. Rapaz, próprio Jesus, ele ia para a igreja, e tem crente falando que não precisa vir para a igreja. Vem para a igreja, povo de Deus. Vem para a igreja, que é aqui que o Espírito Santo de Deus se revela para vocês. E na sinagoga ele levantou-se para ler.
Versículo 17, olha que coisa linda. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aqui está escrito o quê? E foi-lhe, vamos lá, e foi-lhe dado. Jesus chegou ali, vamos supor que aqui é uma estante. Aqui é uma estante, ó, grandona, uma estante gigante. Jesus foi lá, não, quero esse daqui. Peguei. Foi isso que aconteceu? Não. Foi-lhe dado. Quando você vem para a igreja, não é você que escolhe a palavra. Ah não, mas o pastor vai falar sobre santificação. Só porque eu estou no pecado. Não quero saber disso não. E vai embora. Quanta gente não está assim? Ah não, o pastor vai pregar contra o adultério só porque ele sabe que eu tenho uma amante. Toma cuidado. Foi-lhe dado. O próprio Jesus recebeu uma palavra e foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. O próprio Jesus recebeu uma palavra. E o que estava escrito naquele livro do profeta Isaías? Versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que estava escrito aqui? Isaías 61:1. Olha o que Jesus encontrou no livro, através da Bíblia Sagrada, através das Escrituras. Olha o que Jesus encontrou. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar os tristes. Jesus, ele se encontrou na Bíblia Sagrada. E a partir daquele momento, vamos voltar para lá? Eu sei que a gente está caminhando um pouquinho na Bíblia Sagrada, mas vamos voltar. Versículo 20. E cerrando o livro e dando ao ministro, não tem nem nome o ministro que estava ali, que entregou a Jesus o livro do profeta Isaías. Vocês repararem ali, tem nem nome. E eu falo para vocês, não precisa decorar o meu nome. O que eu estou falando aqui é da parte de Deus, não da minha parte. Por isso eu falo para vocês, se você não souber o meu nome, fica em paz. Nem o ministro que entregou a palavra nas mãos de Jesus para, digamos assim, iniciar o ministério dele, não está registrado na Bíblia Sagrada. Não está. Aquele rapaz entregou o livro nas mãos dele, mas no mesmo versículo, encerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Sabe como que o pessoal estava lá? O pessoal estava todo mundo lá olhando, estava todo mundo na sinagoga, estava fazendo as coisas, tudo certinho, fazendo. Quando Jesus abriu aquele livro e leu Isaías 61:1 e 2, todo mundo parou, ficou assim, Uau! Ficaram impressionados, porque uma palavra revelada da parte de Deus na sua vida vai impressionar todos ao seu redor. Uma palavra de Deus, quando ela se concretizar na sua vida, você vai ver, as pessoas não vão acreditar. E aí o que aconteceu? Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpre essa escritura na sua vida, na sua casa. É hoje que vai se cumprir. Quando é esse hoje? Quando o Espírito Santo de Deus se revelar a você. Quando você abrir a Bíblia Sagrada e falar: olha, eu encontrei o Alexandre Rios aqui. Qual que é o nome da senhora, minha irmã? Vandira. Quando ela abrir a Bíblia, olha, está escrito aqui Ruth, mas eu vejo a minha história aqui. Quando você abrir a Bíblia Sagrada e se enxergar na Bíblia Sagrada, hoje vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida. Vamos finalizando agora? Marcos 4, vamos voltar para Marcos 4:15. Vou pedir para vocês guardarem com todo zelo essa palavra que eu estou dando para vocês. Vamos ler o 14. Vamos ler o 14 antes, para dar um contexto. Marcos 4:14. O que semeia, semeia a palavra. Então, quando você vem à igreja, a pessoa que está aqui no púlpito, ou ministrando louvor, ou até mesmo os obreiros, quando atendem você, ele está semeando uma palavra. Ele está te entregando uma semente de fé. Porém, olha o cuidado que a gente tem que tomar. Próximo versículo. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Então você vem para a igreja, você recebe uma palavra, mas olha o que acontece. Mas tendo eles ouvidos, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Quando você sair dessas portas da igreja, o demônio vai fazer de tudo
para tirar essa palavra do seu coração. Eu falo. Lembra aquele rapaz lá que estava endemoniado? Primeiro ele caiu lá, ele se contorceu todo. Depois ele foi liberto. Você está recebendo uma palavra de Deus. Então quando você sair da porta, você saiba que o inimigo vai se levantar contra você. E aí depende de você dar atenção ao inimigo ou dar atenção na palavra de Deus. Vamos finalizar? Provérbios 18, 21 agora. A gente leu 20, nós vamos para o 21. E aí eu quero que vocês entendam uma coisa que eu até anotei aqui, ó. Alexandre, misericórdia da minha vida. Porque eu ainda não tenho uma palavra revelada da parte de Deus. Deus ainda não se revelou a mim. Um conselho que eu dou para vocês: procurem na Bíblia Sagrada. Eu não vou falar aqui, minha irmã, a irmã aqui, por exemplo, vou pegar um exemplo ali, Patrick, o meu irmão Patrick. Patrick, Jesus quer falar com você lá em 1 João 32, nem existe. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar com que você procure as palavras que Deus tem para a sua vida. Porém, hoje, eu te dei o mapa do tesouro, lembra? Eu te dei o mapa do tesouro. Agora, a responsabilidade de buscar é de você. Essa digamos assim, o conselho que eu dou para você. Mas, Alexandre, eu não estou conseguindo encontrar uma palavra. Eu não estou achando de maneira nenhuma. Já tentei buscar, já tentei procurar por aí. Não, Deus não se revela a mim. O que eu acho impossível, mas tudo bem. Deus não se revela a mim. Como que vai ser a minha vida? Através das palavras que saem da sua boca. Você vai ser pautado através das palavras que saem da sua boca. Se você não tem uma palavra revelada da parte de Deus, é através da sua boca que a sua vida vai ser pautada. Porque diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Lembra do versículo anterior? Coloca o 20 aí, ó. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos do seu lábio se fartará. E o próximo versículo: a morte e a vida. A decisão é sua. A decisão não é minha. A decisão, não digamos assim, não é de Deus, ao menos que Ele tenha se revelado a você. Porém, se você ainda não tem uma palavra revelada, toma cuidado com o que você fala. Sabe, faz aquela oração, coloca uma guarda na porta das minhas bocas, dos meus lábios. Faz essa oração. Pede para Jesus, Jesus, não deixa eu falar besteira não. Porque você vem para a igreja, aí você fala: minha casa é abençoada, meu marido é abençoado, minha esposa é abençoada, meu filho é abençoado. Aí você chega em casa: que bagunça é essa no sofá, diabo? Cuidado. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. É através daquilo que você fala que o seu ventre vai ser cheio. Por isso eu falo para vocês: tomem esse cuidado. Se você não quer essa responsabilidade de viver conforme aquilo que você fala, é simples. Procura uma palavra revelada da parte de Deus que Ele vai te dar hoje ainda, em nome de Jesus. Amém?